A paz do Senhor a cada um dos irmãos. É motivo de muita alegria de estar aqui mais uma vez com cada um de vocês. Para quem não me conhece, eu sou Naldo Vieira e estou aqui para lhe trazer mais uma palavra de Deus para a minha e a sua meditação. Eu gostaria de estar compartilhando com vocês algo muito importante. Não que a palavra de Deus não seja importante, mas o que eu quero compartilhar com você aqui, neste momento, eu creio que vai falar poderosamente com você. Por isso, desde já, eu já quero te pedir que, a você que ainda não é inscrito nesse canal, que você se inscreva. O nosso canal no YouTube é Experiência da Bíblia. E que você também não deixe de seguir a nossa página, que é Experiência da Bíblia, para que você fique atualizado, para estar sempre recebendo vídeos novos que eu estarei sempre postando. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje, meu irmão, fala de algo tão poderoso e tão glorioso que eu creio que se você ficar até o fim deste vídeo, com certeza, eu tenho a plena certeza que Deus vai falar com você poderosamente. Fique até o fim. Se você não puder ficar até o fim, deixa este vídeo salvo no seu perfil, para que depois você venha assisti-lo. A palavra que eu estarei compartilhando com você se encontra em João, a partir do verso 12. A partir do verso 12, glórias a Deus. A seguir, que diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 1, verso 12, a seguir diz assim a palavra do Senhor. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de seres feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim, e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça é a verdade. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então quem és, pois? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu um profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizem de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Até aqui, meus irmãos, nós podemos entender um pouco
da palavra de Deus, podemos entender um pouco do testemunho de João Batista, um homem esse que Jesus, quando estava reunido com seus discípulos, ele faz menção de João Batista dizendo: vocês têm visto João, esta faísca de fogo? Eu bem digo a vocês que João é muito mais que um profeta. Quer mais? Este João que vocês vissem no deserto, vestido com roupas de animais, comendo gafanhotos e tomando mel, este João aí, ó, nascido de mulher, João é o maior. Você sabe o que é você ouvir isso diretamente de Jesus, uma referência dessa? De olhar para um homem carnal e olhar para o nível que João alcançou diante da presença de Deus, a ponto de o próprio Deus, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, olhar para ele e dizer: João, este nascido de mulher, ele é o maior. Mas Jesus também faz um pouco adiante dizendo o seguinte: vocês conhecem João, sabem quem João é, conhecem o testemunho de João, sabem que ele é enviado de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ele é nascido de mulher, ele é o maior. Mas eu também digo a cada um de vocês que o menor no reino de Deus é maior que João. Ou seja, o Senhor estava dizendo: olha, João é um dos maiores. Ou seja, é o maior nascido de mulher. Mas o menor no reino de Deus, ele é o menor. O menor no reino de Deus é maior que João Batista. O que é que o Senhor nos ensina através desta palavra? Ele deixa bem claro que não importa o nível que nós alcance aqui de conhecimento, de sabedoria, de inteligência, de comunicação, não importa. Importante é que você esteja com seu nome escrito lá no livro da vida. A Bíblia diz que Jesus dá autoridade para os discípulos, para que eles vá pelas aldeias e pregar que é chegado o reino de Deus. E Jesus dá autoridade a esses discípulos dizendo: olha, vocês receberam poder para vocês expulsar demônios, para vocês orar pelos enfermos e eles ser curados. Vocês têm poder até mesmo de ressuscitar mortos. Irmãos, você sabe o que é você ter sobre o seu corpo uma autoridade, um privilégio tão grande igual esse? Foi os que os discípulos receberam. Interessante que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com todo o poder e toda a glória ali pertencente a Ele, Ele não se julgou ser maior do que nenhum que ali estava. Mas sempre Ele procurou ser o mais menor ali no meio deles, para ensinar, dar o exemplo que, por mais que ele sendo filho de Deus, ele não quis se gloriar, se manifestar como
dono de tudo, mas antes ele se fez servo. Antes ele se humilhou de si mesmo, ele se humilhou a si mesmo por amor à humanidade. A Bíblia diz que quando nós entramos mais profundo na palavra de Deus, nós vemos que João, no primeiro versículo, ele diz: e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz. A luz de quem? A luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todos os homens que vêm ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que eram seus, e os seus não o receberam. Irmão, é interessante que o próprio Deus deixou a sua glória, a sua majestade, e veio ao mundo para cumprir uma promessa que ele fez ainda lá no jardim do Éden. Irmão, é interessante que nós falamos do Senhor e muitas pessoas não creem, muitas pessoas não acreditam. O que as pessoas ainda esperam do Senhor? O que as pessoas realmente buscam no Senhor? Você já parou para pensar o que você busca no Senhor? O que você espera do Senhor? Muitas pessoas ainda estão vivendo desoladamente na prostituição, na enganação, na idolatria, em tudo quanto é abominação diante de Deus. Mas quando nós perguntamos a essas pessoas quem é Deus, elas não sabem quem é Deus. Quando perguntamos se elas creem que elas serão salvas, elas duvidam ainda. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Deixa eu falar uma coisa para você, minha irmã. Eu não sei em quem você tem crido, mas uma coisa tenha certeza, que se não for em Jesus Cristo, certamente você não receberá a sua salvação. Porque a Bíblia deixa bem claro que a salvação veio por intermédio de Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não temos salvação em nenhum outro nome, senão o nome que foi dado a Jesus Cristo. A palavra diz que os fariseus, sacerdotes e aquela turmaiada toda, eles mandam interrogar João Batista perguntando se ele é o Cristo. E João deixa bem claro: eu não sou o Cristo. E eles perguntam: diz então quem és tu? E João diz: não se preocupe que eu não sou o Cristo, mas o Cristo está chegando. Ele está vindo aí. Eu apenas vim para endireitar caminhos. Eu vim batizando com água para arrependimento.
Mas quando ele chegar, ele batizará com fogo, ou seja, com espírito e com fogo. Meu irmão, é interessante que quando nós falamos de fogo, nós sabemos que o fogo é consumidor, ele destrói tudo. O fogo destrói tudo. O interessante é que quando João fala que o Senhor batizará com espírito e com fogo, ele já está deixando bem claro, dizendo, olha, quando ele chegar, ele vai vir com todo o poder e toda a glória. Mas ele não se engrandecerá, mas ele virá humildemente, para que as pessoas aceitem ele pelo que ele é e não pelo que ele faz. E hoje é tão diferente, né, irmãos, que as pessoas, para crer em Jesus, elas pedem sinais, elas pedem cura. Eu só creio se o Senhor fizer isso, eu só creio se eu receber isso, eu só creio se quando eu estiver lá acontecer isso. Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Jesus fazendo ou não fazendo, ele continua sendo Jesus. Ninguém vai mudar isso. Nós estávamos destituídos da sua glória. Nós estávamos completamente perdidos. Jesus usa até a expressão dizendo assim, olha, eu não vim julgar o mundo, mas sim para salvar o mundo. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e não creem, e não as praticam, esses já estão julgados, porque a palavra ela mesmo vai condená-la cada um que não crê. E nós vemos que os dias que nós vivemos são dessa forma. As pessoas querem Deus, mas é do jeito delas. Para aí, eu quero Deus, mas eu tenho que fazer o que eu quero. Eu tenho Deus, mas eu não vou deixar de fazer isso. Eu creio em Deus, mas eu não vou deixar de fazer isso e aquilo. A Bíblia diz em Hebreus diz assim, Hebreus 12:14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é que o escritor aos Hebreus está dizendo? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu irmão, sem santificação não tem jeito. Sem crer no Senhor Jesus não tem jeito. Sem você andar em comunhão um com o outro também não tem jeito, meu irmão. Você pode ir quando você quiser, mas se você não é capaz de andar em união com seus irmãos, felizmente não tem recurso para você. A não ser que você se converta e se arrependa de todo o coração. Aí sim, ainda haverá chance para você. Mas no caso, se você fizer isso com vida. Porque depois da morte, a Bíblia diz que segue-se o juízo. Você recebe o seu direcionamento, ou seja, você vai ou para o céu, ou você vai para o lugar de tormento. Tem muitas pessoas que dizem, não, mas o julgamento não é agora. Irmão, você precisa entender que nós estamos vivendo em uma dimensão e aqueles que morreram estão vivendo outra dimensão. Eles não estão mais limitados no tempo, igual nós somos limitados no tempo.
A Bíblia diz que quando Jesus foi preso, Pedro desembainha a sua espada e corta a orelha de um soldado. Mas Jesus, olhando para Pedro, diz: Pedro, coloca a tua espada na bainha. Porque se eu quisesse que alguém me defendesse, eu rogaria ao Pai e Ele mandaria uma legião de anjos para me defender. Agora, vemos de uma forma mais aberta em que velocidade esses anjos viriam do céu para defender Jesus se ele pedisse ao Pai ali naquele momento. Quando nós entramos um pouco na ciência, a ciência ela deixa bem claro que de um canto do universo a outro canto, se é que isso existe, que não sabemos, na velocidade da luz, meu irmão, você levaria bilhões e bilhões de anos para chegar de um lado a outro. Isso se tiver na velocidade da luz, bilhões e bilhões de anos. Agora vejamos subindo. É como uma caixa aberta. Digamos que você está com a caixa, você abriu a caixa e não tem limite subir. Agora imagina se nós for olhar na nossa limitação que nós temos. Quando Jesus ressuscitou, que ele foi levado ao céu, se ele vai subindo no nosso limite, Jesus ainda está subindo para a glória. Agora imagina só quantos anos, milhares e milhares de anos se passou. Está entendendo? Se Jesus fosse subindo na velocidade da luz, ele ainda estava subindo para a glória. Você compreende isso? Que lá eles não têm o tempo que nós temos. A Bíblia deixa bem claro que um exército cercava Israel e um anjo saiu à noite e matou 185.000 soldados do adversário. Apenas um anjo. Agora imagine uma legião de anjos na velocidade que eles vinham para defender o Filho de Deus. Você pode imaginar que velocidade seria esta? Isso não aconteceu, mas se acontecesse, meu irmão, creio eu que a terra seria devastada naquele período. E quem se salvaria? Se Jesus tivesse desanimado, se ele tivesse, digamos que ele tivesse dito assim: olha, a partir de agora eu não vou defender mais vocês, vocês agora estão condenados junto com o príncipe deste mundo. Irmão, o que seria de nós? O que seria de mim? O que seria de você que assiste esse vídeo? Você já parou para imaginar nisso? Para pensar, para fazer uma ilustração? Se Jesus desiste de morrer pela humanidade. Agora é interessante que você sabe que Jesus foi até o fim para que você tivesse vida e vida em abundância, e você ainda está nesta vida aí. Hoje eu vi algo de uma forma tão que eu fiquei pensando assim: meu Deus, o que será de nós? Nós estamos vivendo um período que as pessoas, o mundo inteiro praticamente está parando para contemplar, para se juntar, para ver coisas terrenas. Eu acredito que este é o único acontecimento da Terra onde as pessoas param de trabalhar, onde as pessoas param de fazer o que estão fazendo para focar em algo terreno. Agora imagina aí, se o Senhor voltar nesse período, o que será de todos nós? Você sabe muito bem do que eu estou falando. Nós está presenciando esta época, é uma época de Copa do Mundo.
de futebol. Você parou para pensar, para você fazer uma análise como as pessoas param? As pessoas param para assistir o jogo, todo mundo para, empregos para, tudo para. Para todo mundo voltar para contemplar e assistir um jogo, todo mundo ali. Que dia você viu parando? Para que todo mundo, ou então só o nosso país mesmo, só apenas o nosso país, que época você viu que ela parou para dizer assim, vamos glorificar o nome do Senhor? Você está vendo a proporção que está causando no meio da humanidade? As coisas terrenas são mais vistosas, tem mais atração, tem mais chama mais atenção do que as coisas de Deus. O que será de nós, meu irmão? Interessante que não é só o povo mundano. São pessoas que estão entre nós, que estão fazendo as mesmas coisas. Ah, irmão, peraí. É apenas um futebol. É, meu irmão. É apenas um futebol. Mas você viu como o seu coração fica entusiasmado, como os seus batimentos ficam acelerados, como você fica nervoso, como você fica angustiado por conta daquilo que está acontecendo? E quando você vai à igreja, você fica simulando que está sentindo a presença de Deus sem estar sentindo? Isso tem acontecido muito no nosso meio. Pessoas improvisar, inventar que está sentindo a presença sem estar sentindo nada. Mas no acontecimento desse, não um jogo de futebol, onde não beneficia praticamente ninguém, apenas só algo que é prazeroso para quem está jogando ali. As pessoas ficam trêmulas, as pessoas abraçam, as pessoas choram, as pessoas se alegram de uma alegria tão inexplicável. Jesus disse para os seus discípulos, olha, vigiai. Vigiai porque não sabeis a hora que virá o seu Senhor. Se é à noite, se é à meia-noite, se é na vigília da noite, se é na manhã, se é no canto do galo, vigiai para que ele não venha de improviso. E as pessoas estão se deixando se levar pelos prazeres terrenos. Vai um culto de ensino, meu irmão. Você vê quantas pessoas tem lá no culto de ensino para aprender mais da palavra de Deus. Agora, olha a repercussão que causa um jogo de futebol. As pessoas saem do seu trabalho. Ai daqueles que não for liberado para assistir o jogo. Que elas no instante se rebelam e mostram quem verdadeiramente elas são. Eu acho interessante porque quando eu estou falando isso, o Senhor está falando comigo também. Ele faz nós acordar, ele deixa bem claro, será se quando o Filho do Homem retornar, encontrará fé sobre a terra? Ou seja, será se tem alguém esperando a minha vinda ainda? Porque eu tenho falado na boca dos meus filhos, dos meus servos, eles têm profetizado que eu estou chegando, mas as pessoas, as nações cada vez mais estão desprezando as profecias. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer, o Senhor vai voltar a qualquer momento. Olha João Batista. João Batista estava ali dizendo, olha, o Senhor está chegando. Aquele que tira o pecado do mundo está chegando. Eu não sou o Cristo, eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu sou apenas a voz do que clama no deserto. Ou seja, o Senhor está chamando a atenção de cada um ainda fora, porque dentro da igreja ele não se encontra ainda. Eu não estou falando aqui de templo, estou falando de igreja, nós. O Senhor ainda está fora, chamando, dizendo, ei, ouça a minha voz, deixa eu entrar aí. João Batista estava fora representando quem? O Espírito Santo que estava clamando lá no deserto.
E as pessoas estavam indo em busca dele, dizendo assim, tu és o Cristo? Ele diz, não, eu sou apenas a voz dele que clama no deserto. Eu estou clamando para que vocês abram a porta, para que eu entre. E é isso que tem acontecido, meus irmãos. As pessoas se preocupam tanto em comemorar coisas terrenas. As pessoas ficam tão unidas quando é para comemorar, quando é para participar de coisa terrena. Que quando se levanta algo na igreja, no templo, vamos se reunir, irmãos. Vamos tirar uma hora de oração, agradecer a Deus, agradecer pela nossa nação, pelo nosso povo, pelos nossos pastores, pelo nosso rebanho, pelas nossas ovelhas, pelo nosso povo. Você vai lá e conta quantas pessoas tem. São pessoas que não são compromissadas com a palavra de Deus. Irmãos, olha o que João diz no verso 15, ele deixa bem claro. No verso 14 ainda, ele diz assim, olha, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus esteve aqui neste mundo. Antes dele veio quem? João Batista. Cheio de quem? Do Espírito Santo. E ele estava onde? No deserto. Ele estava onde? Clamando lá no deserto, porque dentro do templo, que hoje somos nós, ele não tinha aceitação, ele não era bem recebido. João, hoje eu acredito e reconheço que João estava representando o Espírito Santo ali, clamando para que alguém ouvisse a sua voz, dizendo assim, abram a porta para que eu entre, porque o meu Senhor está chegando. No verso 15 diz assim, João testificou dele e clamou dizendo, este era de quem eu dizia, o que vem depois de mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Ou seja, o que ele está dizendo? Vamos receber o Espírito Santo. Jesus disse, olha, quando eu subir, o Espírito Santo de Deus virá. Ele virá e dará testemunho quem eu sou e testificará de quem eu sou. E ele ensinará tudo do que está para acontecer. Não vou falar agora porque vocês não suportariam, mas quando ele vier, ele vai ensinar todas as coisas. Porque se eu falar mais, ou seja, vocês irão achar que eu estou falando alguma coisa aqui, igual os judeus e os outros 70, quando eu falei, eles também achavam que as palavras que eu falava escandalizavam eles. Quando eu disse, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desce do céu, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte de mim. E muitos deles se escandalizavam por essas palavras, porque eles não compreendiam, porque quem é terreno não compreende o que é da glória. Por isso a Bíblia diz, quem é carnal não compreende o que é espiritual. Mas quem é espiritual, ele ensina muito bem, ele sabe o que significa, porque ele sabe que eles são e sabe para onde irão. E o interessante é que ele diz aqui, olha, João testificou dele e clamou dizendo, é aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim e antes de mim, porque fui primeiro do que eu. E assim adiante, irmãos. Nós hoje temos o Espírito Santo dizendo que o Filho de Deus vai voltar. Mas aonde que o Espírito Santo de Deus está? Ele já habita em você? Você sente este prazer, esta alegria, assim como você sente quando um time de futebol marca um gol? Você tem esta mesma alegria quando você ouve uma palavra de Deus? Assim como quando você está assistindo um jogo, você tem a mesma alegria? Irmão, isso é muito sério. O Senhor está voltando e as pessoas ainda estão aprisionadas nas coisas e nos prazeres terrenos.
Ah, quer dizer, irmão, que eu não posso mais assistir jogo? Irmão, preste atenção uma coisa. Olha para a tua alegria diante das coisas terrenas que não tem de nenhum proveito. E olha a tua alegria e teu comportamento diante das coisas de Deus. A Bíblia diz que nós devemos se santificar. Se nós não se santificar, de forma nenhuma veremos a Deus. Não tem jeito, irmão, muita gente vai ficar de fora, meu irmão. Muita gente vai ficar de fora. Por quê? Porque muitos não querem pagar o preço. Uai, irmão, mas a Bíblia diz que não é pelas nossas obras exatamente, mas quando fala do preço, é que a obra sem fé ela é morta, e a fé também sem obra, ela é morta. Ou seja, a obra sem fé é morta, para nada serve. Mas a fé também sem obra também não serve para nada. Ou seja, eu tenho fé que eu vou ser salvo, aí eu não vou pregar a palavra do Senhor, eu não vou amar o meu próximo, eu não vou ajudar o que precisa, eu não vou ajudar os necessitados, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Apenas a minha fé é o suficiente? A Bíblia diz que não. Porque nós somos salvos em Cristo Jesus. E quando nós temos fé, nós fazemos o que Ele nos ensinou. E aí onde nós deveremos cada vez mais se aperfeiçoar. Sabe o que a Bíblia diz em Oséias? Vamos ver o que a Bíblia diz em Oséias. Oséias, capítulo de número 6, verso 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alfa será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôndia, que rega a terra. Ou seja, o Senhor virá, meu filho, de uma forma que você menos espera. E ele vai voltar. Ele vai voltar porque ele prometeu que vai voltar. E quem subirão? Quem serão os que serão salvos? Eu serei salvo? Você será salvo? Se o Senhor voltasse agora, quem seria salvo? Você seria salvo? Eu tenho que crer no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque eu sou salvo não é por mérito meu, mas sim pela minha fé nele. Porque é por ele e para ele são todas as coisas. Por isso, eu não deixo de crer que o Senhor voltará e virá buscar cada um de nós. E a minha alegria não tem que estar em futebol. A minha alegria não tem que estar em festa. A minha alegria não tem que estar em novela. Minha alegria não tem que estar em filme. Minha alegria não tem que estar em música. Minha alegria tem que estar naquele que me amou primeiro e se entregou a si mesmo por mim. Eu não o merecia, mas ele se entregou por mim. Irmão, que o Senhor te abençoe. Eu não sei o que você tem feito da sua vida, não sei qual é a sua atitude diante do que eu falei. Mas eu te peço em nome de Jesus, esta alegria que você deposita em coisas terrenas que não tem nenhum proveito, deposita esta alegria no Senhor, porque Ele deixa bem claro que aonde tiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Que a nossa alegria esteja em Cristo e que o nosso tesouro esteja com Ele, que Ele vai nos dar quando Ele vier. Que o Senhor te abençoe e até a próxima, se assim o Senhor me permitir. Eu sou Naldo Vieira e este foi mais um vídeo do canal Experiência da Bíblia. Siga a nossa página, compartilhe. Eu não sei se foi do seu agrado as palavras. Eu nem concluí tudo porque o tempo não dá.
mas eu creio que em breve eu estarei dando continuidade nesta palavra que eu parei. Nós vai dar continuidade no testemunho de João Batista. Que o Senhor te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.